Bom, pessoal, dando prosseguimento aí à nossa aula, né, de vanguardas europeias, modernismo, vamos falar do cubismo, tá, pessoal? Uma das vanguardas que mais cai aí nas provas, tá? Não só porque tem uma ideia bem interessante de arte, mas principalmente porque tem aquele que é um dos principais pintores, que é o Pablo Picasso. Bom, as duas principais influências do cubismo estão em tela aí, né, gente? A obra do Paul Cézanne, né, trazendo pinturas, pessoas nuas, né, ou seminuas, modelos nuas, seminuas, que influenciou muito Picasso, tá? Mas principalmente problematizando a perspectiva e dando movimentação do espaço, tá, pessoal? Recusando aquela distribuição harmônica típica dos renascentistas, né? Então a gente vê esse quadro aí de natureza morta que não dá para entender exatamente de onde a gente está olhando, né? Quem está na frente, quem está atrás, é meio esquisito, né, de delimitar os pontos aí, tá? Outra influência bastante forte é da arte africana, principalmente esculturas e máscaras, tá, gente? Porque os africanos, eles sempre contrastaram na sua ideia de arte, né? Eles nunca gostaram de um figurativismo, né? Então eles contrastam aquele modelo de representação naturalista. Geralmente as máscaras têm sempre uma ideia de síntese de ideias, né? Fazendo uma espécie de simultaneísmo abstrato, botando vários pontos dentro de uma mesma obra para trazer um elemento simbólico, né? Então a gente viu isso no expressionismo e estamos vendo isso agora no cubismo, que vai radicalizar esse ponto, tá? Inclusive essa máscara aí já caiu no Enem, tá? Eu tirei ela direto do Enem, certo? Aquela que é conhecida como a primeira obra cubista, pessoal, ela foi inclusive lançada antes mesmo do cubismo, né? O cubismo, se eu não me engano, acho que nós vamos ver daqui a pouco, começa em 1909. Mas esse quadro chamado Les Demoiselles de l'Avignon, As Damas da Avignon, lá do bairro Avignon, lá de Paris, acho que é Paris, é pintado pelo Picasso em 1907, né? E é uma espécie de representação desse quadro no filme do Titanic, como vocês estão vendo aí do lado. E eu gostaria de chamar a atenção para essa cena, que ela é bem simbólica. Porque a Rose, quando ela entra na cabine, ela, lá do quarto, né, e tal, ela tem vários quadros para ela poder pendurar, e ela gosta muito do quadro do Picasso. Picasso ainda, imagina, 1912, né, o Titanic. O Picasso não era tão famoso assim como ficou depois, né. E a Rose acha encantador o quadro. E o marido dela acha aquilo desprezível, grotesco, bizarro, né. Então essa cena é muito simbólica para entender um pouco daquele espírito, daquele momento, né, gente. A Rose com seu espírito renovador, né, radical, contra as estruturas, contra o conservadorismo, né, querendo desacorrentar-se, né, daquela mesmice, né, daquele convencionalismo. Acho o quadro interessante. O marido dela é um representante da Belle Époque, de fraque, smoking, né, cabelo com gel, fumando o seu cigarro, o seu charuto, rico, elitista, aristocrata, né, moderado, bem convencionalista, né? Então a Rose representaria essas ideias mais progressivas do modernismo, do espírito modernista. E o marido dela seria uma representação típica da Belle Époque, né, enriquecida pela Revolução Industrial ali, certo? Então, Les Demoiselles de l'Avignon, esse quadro que vocês estão vendo aí à esquerda, né, pinta várias mulheres aí com, que eu falei, né, a influência das esculturas e das máscaras africanas, todas distorcidas. E aí, quando perguntaram justamente para o Picasso por que ele pinta as mulheres dessas formas, ele deu uma daquela que pode ser uma das grandes respostas do modernismo. O Picasso, a frase de efeito muito interessante, né? Quando perguntava para ele qual era o quadro favorito dele, ele sempre dizia o próximo. Tem que ter cuião para dizer isso, né? Qual é o teu quadro favorito? É o próximo. Então ele já tá botando fé no seu próximo quadro aí, né? E aí ele responde, né, para a mulher, dizendo: eu não pinto uma mulher, eu pinto um quadro. Não vejo a natureza como ela é, a natureza é como eu vejo. Então, primeiro, dando a dimensão de que a arte não é uma representação da realidade, não se pinta mulheres, se pintam quadros, e o quadro, como qualquer manifestação artística, é um ambiente privilegiado de criatividade, e que a natureza não é algo que eu possa ser visto, né? A natureza é algo que eu vejo, né? Então ela não é algo universal que está lá para que eu veja, não, eu vejo coisas, e essas coisas são a natureza. Então qualquer coisa que se passa, que chega aos meus olhos,
ela nunca chega na sua forma essencial, ela não existe essa forma essencial porque não tem como enxergá-la nessa forma essencial. Há sempre o atravessamento da minha própria neurose, que a gente falou antes, né, dos meus próprios desejos, da minha própria falta, dos meus próprios valores. Né? Então, não existe uma natureza como ela é, existe uma natureza como eu vejo e como qualquer pessoa vê. Então, dando essa dimensão muito forte da subjetividade, né, para se compreender o mundo objetivo. Não há uma objetividade plena, há sempre uma subjetividade que atravessa isso, certo? Esse quadro aqui, né, já caiu no Enem, né, e perguntava sobre esse rompimento da estética do século XX. E aí perguntava, essa tendência do Pablo Picasso se caracteriza por, né, uma pintura de modelos em planos irregulares, mulher como temática do centro central, cena representada por vários modelos, oposição entre tons claros e escuros, nudez explorado como objeto de arte. Teve muita gente que diz, mas tem nudez aí. Mas tem vários modelos. Mas tem mulher como temática. Bom, mas isso não é a ruptura do cubismo, né, pessoal? Sempre se pintou mulheres, sempre se pintou vários modelos, sempre se tratou de nudez desde os gregos, né? Agora, a inovação do cubismo está onde? Está, né, na pintura de modelos com planos irregulares, né? Sem harmonia, sem a simetria típica renascentista. Tá? Então, qual é a grande ideal do cubismo? Né? Os pintores do movimento querem uma multiplicidade de perspectivas, um mesmo objeto visto sobre vários pontos de vista, sobre vários ângulos. Né? Então, vamos pegar aqui um objeto, por exemplo, um violão. Tá? Estão vendo o violão aqui, né? Isso aqui, poderia ser um violão no seu renascimento, pintura de um violão. Só que o violão ele tem vários ângulos. Ele tem esse ângulo, 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 ele tem esse ângulo. Né? Então, o que é um violão? A pintura de um violão nunca vai dar conta de ser um violão. Né? Por isso que ele diz, eu não pinto uma mulher, eu pinto um quadro. O quadro é sempre uma imagem bidimensional. Né? Então, qual era a proposta do cubismo? É pegar esse objeto e fragmentar ele para recompor esses fragmentos. Né? Então eu fragmento um objeto de vários pontos de vistas, né? Então, como se eu tirasse fotos, né, de várias dimensões, vários fragmentos desse objeto e recomposse, né? E recomporia esse objeto pegando essas múltiplas variedades e colasse numa mesma imagem. Né? Por isso que a colagem é um tipo de técnica bastante usada no cubismo. Então, decompor e recompor as imagens. Então, ele vai mais ou menos como movimento, né, de 1907 até 1914, dividindo esse cubismo analítico e sintético. Aqui não cabe muita gente entrar adentro nisso. Alguns nomes importantes, o Picasso e o George Braque. Tá? Eu diria para destacarem mais esses dois. Juan Gris, Leger também, mas eu diria para destacar o Picasso e o Braque. E a poesia do Guillaume de Apollinaire, né, que vai ser muito influente depois para os nossos concretistas brasileiros, né? Que é formar imagens com palavras, né? O Guillaume Apollinaire foi o grande nome, né, da poesia modernista de forma geral, assim, nos primeiros anos ali. Blaise Cendrars, que depois vai estar no Brasil aí, mas foco no Guillaume. Olha que imagem interessante o Enem botou, pessoal. O Calvin, né, discutiu com o pai dele. Tudo começou quando o Calvin participou de um pequeno debate com seu pai. E aí o Calvin percebeu que tudo tem dois lados, tudo tem mais de um ponto de vista. O tradicional único ponto de vista foi abandonado, a perspectiva foi fraturada. Então o Calvin entendeu que qualquer discussão tem mais de um ponto de vista, né? Um princípio básico da democracia e da liberdade de expressão. Das obras reproduzidas, todas de autoria do pintor espanhol Pablo Picasso, aquela cuja composição foi adotado um procedimento semelhante qual dos 5 quadros do Picasso a gente tem essa fratura da perspectiva, né, pessoal? E a resposta, evidentemente, aí... Vocês querem um tempo? A resposta, evidentemente, aí é a letra E, tá, gente? Ali a mulher toda distorcida, tá? Então, outras obras famosas, né? O bilhar ali da mesa de sinuca sendo fraturada. Então, essa é outra pergunta que geralmente eu faço em aula, né? Qual é o formato de uma mesa de sinuca? Retangular. Bom, depende, olhado de cima e de baixo é verdade. Agora, quando se escora numa mesa de sinuca, há uma tendência dela ficar mais perto e fazer mais longe. De repente, até um tronco, né, na geometria matemática. Aí. Acho que é tronco, né? Às vezes faltam os nomes aí. Tá, ali a poesia do Guillaume de Apollinaire, tá?
Guernica, né, o quadro mais famoso, acho, do Picasso, né, sobre a Revolução, guerra que estava acontecendo, guerra espanhola, que estava acontecendo lá na cidade de Guernica, né, a gente vê um recorte monocromático, né, monocromático porque só tem o preto e o branco, de várias possíveis cenas aí de uma mãe ali na esquerda, em desespero com seu filho no colo, que lembra muito La Pietà, né, do Michelangelo, né, com a Nossa Senhora segurando o corpo de Jesus. Ali o cavalo centralizado, que tem uma ponta na sua língua, né, algumas cabeças flutuantes. Lá na direita, agora me faltou o nome, faltou eu consultar antes, mas é um quadro famoso no espanhol, como é que é o nome dele, cara? Acho que é espanhol, né? É um quadro onde as forças francesas estão rendendo alguns espanhóis e uma pessoa bem no meio, né, que é um homem claramente com influência muçulmana, né, tá com as mãos levantadas para cima, né, lembra muito esse terror aí, né, quase que universal da guerra, de certa forma. O Picasso está mostrando um certo gesto cíclico da guerra, né, que é o gesto do desespero, tá? Então vale a pena estudar um pouquinho, de repente eu lembro depois o nome desse quadro. Bom, aí uma questão também, né, do Pablo Picasso, que caiu no Enem. Quem quiser dar um print aí e fazer, faça. E vamos ao dadaísmo, tá, pessoal? A anti-arte. O dadaísmo é o mais louco, tá, gente? Tem que estar muito loucão pra entender o dadaísmo, mas ele é legal. Tá? Então, no primeiro manifesto Dada, vamos ler as palavras de Hugo Ball. Dada é uma nova tendência da arte. Percebe-se que o é porque, sendo até agora desconhecido, amanhã toda Zurique vai falar dele. Dada vem do dicionário, é bestialmente simples. Em francês quer dizer cavalo de pau. Em alemão, não me chateie, faça favor, adeus, até a próxima. Em romeno, certamente, claro, tem toda a razão, assim é, sim senhor, realmente, já tratamos disso. E assim por diante. Então a gente já vê nas primeiras palavras uma avacalhação total. Né? Então o dadaísmo, a gente poderia resumir como a ruptura total dos meios lógicos e burgueses de produzir arte, né? Então eles vão destruir todo e qualquer convencionalismo estético. Surge em 1916, no meio da Primeira Guerra Mundial, né, no cabaré Voltaire, em Zurique, encontros de principais nomes aí como Tristan Tzara, Hans Harp e Hugo Balls. Sua essência está justamente na contradição de valores espirituais e morais, né, lógicos, civilizatórios, até mesmo cristãos, com a brutalidade e atrocidade da Primeira Guerra, né? Então eles vão surgir bem no berço aliás, do berço não, né? No Zurique, na Suíça, num lugar de ponto neutro da Primeira Guerra, né? Para onde muitas pessoas que queriam fugir da Primeira Guerra iam para lá. E analisavam essa guerra de longe aí, tentando, né, entender esse funcionamento da guerra e, do ponto de vista artístico e estético, varrer todos os valores até então cimentados, né, nos países da guerra, de como isso não fazia sentido em plena guerra, né? Frente a isso, o artista tenta destruir e varrer todo o convencionalismo estético. Dada não quer dizer nada, né, pois nada faz sentido. Né? Tem muita gente que diz que Dada é o som do bebê, né, Gugu Dada, e que nesse sentido seria uma tentativa de comunicação. Tu quer dizer algo, mas aquilo que tu diz não é entendido ainda. Né? Então, uma espécie de som primitivo da comunicação, uma função fática, né, para usar aí a competência 6 do Enem, as funções da linguagem. E a gente pode dizer que o dadaísmo encontrou na própria linguagem, né, a hierarquia de valores típicos ocidentais. Né? Então a própria linguagem ela possui a sintaxe, né, a gramática, assim, uma espécie de hierarquização, né, da linguagem, digamos assim, da língua. Né? Então a ideia deles também é destruir esses valores hierárquicos da língua, de certa forma. Né? Então eles começam a substituir por ruídos, né, palavras díspares, né, certas associações de palavras sem nexo nenhum, soltar gritos desarticulados. E eu diria que o grande manifesto dadaísta, na verdade, é um poema do Tristan Tzara, que era o grande mentor do grupo, que ele dizia, né, pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema, recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente, tire em seguida cada pedaço, um após o outro, copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco, e o poema se parecerá com você. Então veja, o que o poema se parecerá, né? Com você, esse poema que é nonsense total, que é um poema feito de palavras de um artigo que você escolheu totalmente ilógicas em termos de organização. E ele, um escritor infinitamente
original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público.